na data de hoje, Brasil cobra explicações da Venezuela sobre exercício militar na fronteira. Então é uma coisa... Chanceleres conversaram na tarde da quarta-feira. O governo Maduro prometeu averiguar fatos. Vocês vejam que... Como diria Teresa Botinelli... Cadê Teresa Botinelli? Que distopia isso, né? Um regime fascistoide, que, portanto, tem uma chancelaria nesse mesmo sentido, e o pateta do nosso chanceler, o Mauro Vieira, títere do Celso Amorim, indo buscar informações, conversar com o seu homólogo na chancelaria venezuelana. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o chanceler da Venezuela, Iván Gil, conversaram por telefone após o governo de Nicolás Maduro ter fechado a fronteira para uma série de exercícios militares na divisa com o Pacaraima, na quarta-feira 22. O treinamento foi feito sem um aviso prévio. Vejam, isto é atípico, se tratando de países, entre aspas, amigos. Treinamento foi feito sem aviso prévio ao governo brasileiro, de acordo com relatos da CNN. A praxe, como eu acabei de dizer, entre países vizinhos e amigos, é um comunicado diplomático em qualquer operação na divisa entre os territórios. Como disse a reportagem, é uma praxe. Segundo a CNN apurou, o chanceler brasileiro em viagem a Antígua e Barbuda procurou o chanceler da Venezuela. Vocês vejam por onde anda a diplomacia brasileira. E o governo passado aqui era não diplomático, né? Hoje a nossa diplomacia anda por Antígua, anda por Barbuda. Já deu para ver, né? Procurou o chanceler da Venezuela naquelas localidades, ainda na tarde da quarta-feira. O chanceler venezuelano prometeu averiguar o contexto do treinamento. Ele não sabe de nada, né? Não sabe. Ainda não houve retorno. Nem haverá. O Itamaraty também procurou diretamente a embaixada da Venezuela em Brasília em busca de explicações. A diplomacia brasileira, porém, tem evitado comentar o episódio até o esclarecimento total dos fatos considerados, entre aspas, importantes. Assim como na literatura médica, essa palavra importante diz muita coisa, na diplomacia também. Ao longo da quinta-feira, últimos integrantes do Ministério das Relações Exteriores e da Defesa discutiram a possibilidade de divulgar uma nota. Obviamente, o que acabou não ocorrendo. Vídeos mostram veículos das forças especiais da Venezuela fazendo um retorno na divisa entre os países. O que a CNN está chamando de retorno entre os países, as imagens dão conta que, na verdade, e aqui digo eu, na verdade, essas tropas entraram no território brasileiro. O ponto central para o novo impasse, pelo menos a matéria Chapa Branca admite que temos um impasse. O ponto central para o novo impasse, segundo fontes consultadas pela CNN, é justamente a falta de comunicação diplomática, o que é muito atípico, o que pode indicar uma falta de confiança entre os dois países, o que já está patente, e mais um sinal de endurecimento das relações. Do ponto de vista militar, porém, a cúpula do Exército, claro, a cúpula do Exército está preocupada com outras coisas. O general Tomás Miguel, Tomás Miné Paiva, Tomás Miguel Miné, engraçado o nome, Tomás Miguel Miné Paiva, minimizou qualquer ameaça. É o Frajola, né? O Paulo Figueiredo o chama de o Frajola, General Frajola. E trata o episódio, com todo respeito, general, e trata o episódio como insignificante, inclusive pelo baixo contingente das forças em treinamento. Que sujeito esse comandante do Exército. A avaliação entre militares brasileiros é que se trata de mais uma provocação de Maduro. Também minimiza, dizendo que é uma bravata para inflamar o próprio público interno. Se dizia a mesma coisa do bigodinho alemão.
Aquele imbecil completo do Lord Chamberlain, primeiro-ministro inglês em 1939, fez uma breve viagem à Alemanha, encontrou lá o Bigodinho, seus principais auxiliares, permaneceu lá quase um dia, depois retornou à Inglaterra. Eu estou me referindo ao início de 1939, e a imprensa chapa branca também o recebeu no aeroporto. Ele disse que não teve uma ótima conversa com o Bigodinho alemão, que o Bigodinho alemão jurou que não estava pensando em nenhum exercício beligerante e que a Inglaterra estava segura e em paz pelas próximas décadas. Menos de 60 dias depois, o Bigodinho alemão invadiu a Áustria, depois invadiu Polônia e o resultado todo mundo já sabe. Homens pequenos em postos de grande importância dão a entender o que já se viu na história. É ou não é? Agora vamos ver aqui, apenas para finalizar, o que diz aqui o expoente do consórcio de imprensa, sócio do consórcio de poder que nos governa, o jornal O Globo. Vamos ver a maquiagem que o Globo está tentando fazer da situação. A situação é uma situação que requer muito cuidado, desperta muita preocupação. Aqui um texto de Renata Agostini, bastidores no jornal. Exercício militar da Venezuela na fronteira com o Brasil preocupa governadores e deixa o governo Lula em estado de atenção. O próprio Globo está admitindo que a parte, vamos dizer, pelo menos o Ministério da Defesa, as Forças Armadas e o Ministério das Relações Exteriores está em estado de atenção. Aliás, essa informação também já dizia aqui as fontes internas das Forças Armadas, as fontes aqui do Paulo Henrique. Planalto monitora o que aconteceu e acontece em Roraima e blindados estão na região. São pouquíssimos blindados, mas a avaliação é que o movimento de tropas de Maduro não implica em risco ao país. Quero ver quem é que garante isso. Quem é que garante isso? A decisão da Venezuela de promover exercícios militares, diz o Globo, na fronteira com o Brasil, alarmou governadores da região e deixou o governo do presidente Luiz Inácio em estado de atenção. Segundo dois integrantes do alto escalão da gestão petista, por causa da movimentação de armamento, a fronteira foi fechada pelo regime de Maduro e esta é a segunda vez que o fluxo entre os países é interrompido, afetando especialmente a região de Pacaraima e Roraima. Segundo o Itamaraty, o governo venezuelano disse que a restrição da circulação entre os países foi feita por medida de segurança e seguirá assim e seguiu até a última quinta-feira ontem. Trata-se do primeiro exercício do ano do chamado Escudo Bolivariano, como é chamada a operação que, de acordo com Maduro, busca, aspas, garantir a paz, a soberania, a liberdade e a verdadeira democracia na Venezuela. Na avaliação do governo brasileiro, ainda que seja importante estar atento, a movimentação de tropas de Maduro não implica em risco ao país. O Palácio do Planalto e o Ministério da Defesa, porém, estão monitorando de perto o que acontece em Roraima. O Exército deslocou alguns blindados que já estavam na região para perto da fronteira por precaução, segundo fontes. O Planalto pediu mais informações sobre o que acontece em Pacaraima, após informações circularem nas redes sociais, quer dizer, o governo, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores estão sendo informados pelas imagens de civis que circulam na internet. Nós estamos bem, não? Estamos bem. Então, após informações circularem nas redes sociais de que forças venezuelanas haviam entrado em território brasileiro, o que foi negado por integrantes do Itamaraty. Os relatos da internet sobre os exercícios militares também chegaram aos governadores da região norte, que ficaram preocupados, segundo o relato de um deles. Em Roraima, o receio é também econômico, isso porque, com a fronteira fechada, o comércio da região de Pacaraima é bastante afetado. Veja, essa história precedente, inclusive nesta região aí, não muito longe daí, um pouquinho mais abaixo, mas não muito longe daí. Na segunda metade do século XIX, Paraguai, extremamente equipado militarmente, a Venezuela também o está, porque está bem equipada com a ajuda que tem há décadas da China, do Irã e da Rússia, e ninguém pode negar isso. Inclusive há elementos do alto generalato
das Forças Armadas que admitem que a Venezuela hoje é altamente armada, fortemente armada. Como eu dizia, para finalizar então o vídeo, há precedente do perigo que é alguns déspotas fora da caixinha que fazem ou fizeram fronteira conosco, eles já mostraram, colocaram as unhinhas de fora no passado. No final do século, a segunda metade do século XIX, a ameaça era o Paraguai. País extremamente equipado militarmente, àquela altura também muito próspero do ponto de vista econômico, e tinha lá o tal do Marechal Lopes, o Marechal Lopes. Um dia, para invadir um outro país desafeto dele, ele invadiu terras brasileiras. Atravessou o Mato Grosso. O imperador Dom Pedro II certamente já estava informado do que viria dali, tomou atitudes e dali surgiu a chamada Guerra do Paraguai, onde o Brasil, compondo a Tríplice Aliança com Uruguai e Argentina, durante aproximadamente 4 anos, peleou aí com as tropas do Paraguai. Deu um branco agora. Como era o nome do ditador paraguaio? Vocês coloquem no comentário aí. Deu um branco imenso aí agora. Diga aí, presidente do Paraguai na Guerra do Paraguai. Bora. Tempo real. Solano Lopes, Edmar Ricardo Solano Lopes, que se foi. Dom Pedro II se enfureceu. A guerra já estava ganha e Dom Pedro disse: quero Solano Lopes. Dizem que Duque de Caxias, hoje patrono do exército, disse: não, já está bom, já vencemos a guerra. E Dom Pedro II mandou então o genro, o Conde D, e o Conde D terminou o serviço. Talvez muita gente do exército e da marinha, naquela época não tinha aeronáutica, talvez também alguns cigrões do gabinete de Dom Pedro II tenham considerado em algum momento que era só bravata de Solano Lopes, que Solano Lopes só estava com bravata. E hoje, você vai confiar no que diz Mauro Vieira, deixa aí seu like.